E aí, gente, tudo bem? Vamos lá para mais uma aula. Hoje uma aula rápida, tá? Vamos aqui, ó. Temos uma aula rápida. Números complexos, forma trigonométrica ou polar de um número complexo. Temos a forma algébrica, z igual a mais bi. Vimos a forma geométrica, né? Toda aquela noção lá do módulo e do argumento. E vamos ver agora a forma trigonométrica. Vamos aqui para a tela, tem correção para fazer. Deixa eu dar uma olhada aqui, tá tudo ok. Ó, página 696, questão 46. Represente no plano complexo e obtenha o módulo, tá, do número complexo e o argumento dele também. Olha aqui o número complexo 1 mais i, tá? Para a gente fazer módulo e argumento, para a gente fazer o argumento, a gente precisa do módulo, né? Que é a letra rho grega. E para a gente fazer o módulo, a gente tem que ter o a e o b, né? A parte real e a parte imaginária. A parte real é o número 1, a gente vai dizer que é o a igual a 1. E a parte imaginária aqui, ó, do lado aqui do i, ó, a gente tem o número 1, né? Quando não aparece coeficiente, é 1. Então, o b vale 1. Então, ó, a igual a 1 e b igual a 1, certo? Bom, a gente viu que na representação geométrica, considerando aqui a parte real no eixo x e a parte imaginária aqui no eixo y, né? O módulo é como se fosse aqui a distância do zero, da origem, até esse ponto aqui, que é formado por essas coordenadas. E olhando bem, né, quando a gente faz isso, percebemos que nada mais é do que a diagonal. Na verdade, diagonal não, né? A hipotenusa de um triângulo, né? A gente pode ver dessa forma. Nesse caso aqui é a diagonal de um quadrado, porque tanto é 1 aqui no x, na parte real, né? Como é 1 aqui no y, né? Na parte imaginária. Mas a gente calcula como se fosse uma hipotenusa, né? E aí a gente lembra do teorema de Pitágoras, né? A hipotenusa ao quadrado é igual à soma do quadrado dos catetos, né? E passando, tirando a raiz do módulo, né, que é a hipotenusa, a gente tem a raiz quadrada, né, aqui da soma deles. É como se a gente estivesse fazendo aqui o teorema de Pitágoras, a gente viu na aula passada. Bom, o a vem para cá, 1 ao quadrado, eleva a ao quadrado e eleva b ao quadrado, somos 2. O ρ, que é o nosso módulo, vai ficar 1 ao quadrado 1, e 1 ao quadrado também é 1. O nosso ρ vai ficar igual a raiz de 2. Então, está aqui nosso módulo. Bom, fazendo o argumento, né, a gente vai ter que usar seno e cosseno para descobrir que ângulo é esse. Primeiro, o seno do argumento é um ângulo, tá, gente? O argumento. O seno dele é o oposto sobre a hipotenusa, e a gente vendo no triângulo, o oposto é um b, tá? E a hipotenusa é o nosso módulo. Então, o seno do argumento, né, do ângulo θ aqui, sempre você vai colocar o b, nessa parte aqui imaginária, dividido pelo módulo que você calcula aqui, tá bom? E o cosseno, ao invés de ser o b, é o a. Então, vai ser a sobre o módulo. Mas antes de ir para o cosseno, né, resolver, né, aqui, gente, racionalização. Multiplica em cima e embaixo por raiz de 2 para eliminar o número irracional do denominador. Por isso a gente chama de racionalização, porque a gente está transformando o denominador, que era irracional, num racional, tá bom? Então aqui a racionalização, 1 vezes raiz de 2, e raiz de 2, 2. Então fica raiz de 2 em cima e 2 embaixo. Deixa aí. Cosseno. Como eu falei, o cosseno é o a sobre o módulo. Então, 1 sobre raiz de 2 está aqui. Então, vamos aqui, ó. Racionalização também. Já que eles são iguais, né, gente, vai dar o mesmo resultado. Bom, aí a gente pensou. Se o seno de um ângulo é raiz de 2 sobre 2 e o cosseno desse ângulo também é raiz de 2 sobre 2, obviamente, a gente fala de um ângulo do primeiro quadrante, né? Porque o seno é positivo e o cosseno também. Né? No estudo lá do ciclo trigonométrico, o seno e o cosseno positivo ele está no primeiro quadrante, né?
Então, como ele está no primeiro quadrante, raiz de 2 sobre 2 é o ângulo de 45 graus. Em outras palavras, em π radianos, é π sobre 4. Certo? Também vocês lembram da transformação? 180 graus, 1 π radiano. E aí você coloca 45 igual a x. Faz a regra de 3 e o x vai lhe dar π sobre 4. Tá bom? Bom, a representação geométrica está aí, ó, real e imaginário. Aqui o ponto é o A representando o número 1 e o B número 1. Ó. A distância aqui da origem até aqui, o ponto dessas coordenadas, é o nosso módulo, raiz de 2. E esse ângulo aqui no sentido anti-horário, tá? É o nosso argumento, né? 45 graus eu botei aqui, mas pode colocar simplesmente o θ. Aqui é o nosso afixo e o raiz de 2, tá bom? Vamos lá. Mais um item. Ó, agora a gente está trocando aqui no lugar da parte real. Temos o menos raiz de 3, né? Então o nosso A é menos raiz de 3 e o B é 1, né? Do lado do I aqui tem 1. Substituindo aqui na fórmula, ó, a gente pega o A e eleva ao quadrado e soma com o B ao quadrado também. Menos 3 ao quadrado vai dar simplesmente 3. O menos, quando ele eleva ao quadrado, vira mais. Lembra, né? Número negativo elevado a um expoente par dá mais. E número negativo elevado a um expoente ímpar dá menos. Vamos aqui. Então, raiz de 3 ao quadrado é simplesmente 3, né? E o menos vira mais. E 1 ao quadrado dá 1. 3 mais 1, 4. Então, aqui, raiz de 4, 2. Temos o nosso módulo. Vamos lá para o seno e o cosseno. O seno, gente, é o B sobre o módulo. O cosseno é o A sobre o módulo. Vamos lá. Então, vamos aqui. Ó. O seno é o B, como eu disse, 1 sobre módulo 2. Então, já morreu aqui, acabou. E o cosseno é o A menos raiz de 3 sobre 2. Bom, a gente tem um cosseno, a gente tem um seno positivo. Quais são os quadrantes que o seno é positivo? Pensa bem aí. Lembrando que o seno ele é o eixo horizontal, tá bom? Então, do 0 para cima é positivo. Ó. Onde que o seno ele é possível de dar positivo? Ele é positivo tanto no primeiro quadrante, gente, como no segundo, né? Do 0 até os 180 graus, a gente tem um seno positivo, tá bom? Claro que o seno de 0 graus é 0 e o seno de 180 graus também é 0, mas a partir do 0 até antes ali do 180, a gente tem valores positivos para o seno, tá bom? Vocês já estudaram isso, eu acredito. Então, a gente tem para o seno positivo, primeiro e segundo quadrante. E o cosseno dando negativo, a gente está onde? Lembrando que o cosseno é o eixo horizontal, né? E aí, para quem respondeu o segundo quadrante e terceiro quadrante, acertou. Então, a interseção aí, o seno é primeiro e segundo, né? E o cosseno é segundo e terceiro, então o segundo quadrante é essa interseção. Então, a gente tem esse ângulo no segundo quadrante, que ele nos dá positivo para o seno e negativo para o cosseno. Bom, no segundo quadrante, quem é o ângulo que dá 1/2? No primeiro quadrante é o 30, né, gente? Seno de 30, arco notável, é 1/2. O 30 graus é o mesmo que o que no segundo quadrante? Sabem? 150 graus, né? Até dá para fazer de cabeça. Então, 150 graus em π radianos. Faz aí a regrinha de 3, ó. 180 é π, 150 graus é x. Fazendo, aí fica 150 dividido por 180. Tira 0 com 0, aí fica 15 sobre 18. Simplifica por 3 em cima e embaixo. O 15 por 3 dá 5. O 18 por 3 dá 6. Então, é 5π sobre 6. Tá aí, ó. Tá bom? Matemática é perfeita. Vamos aqui fazer a representação. A parte real ela é negativa, então ela fica desse lado. E a parte imaginária positiva fica aqui para cima. Então, vai ser um ângulo aqui, ó. Tá bom? Vamos fazer aqui, ó. Então, tá aqui ele, ó. O nosso ponto.
Aqui até aqui é o nosso módulo, né? Aqui eu tenho o afixo. E o argumento, o ângulo que vai aqui, ó, do 0 até encontrar o módulo. Então ele vem aqui, ó, no sentido anti-horário, daqui do 0 até encostar aqui no módulo. Tá bom? Tá aí ele, o nosso argumento. Entenderam, gente? Então ele aqui, ó, 150 graus. Vamos lá, continuar. Deixa eu ver o tempo. Aí já passou de 10 minutos. Ó, represente no plano complexo. Outro aqui, outro. 5i. Aqui é um número imaginário puro, né? Porque não tem parte real. Então, o A, que é a parte real, representa a parte real. O nosso A vale 0. Então, vamos aqui organizar. O A é 0, que não aparece aqui. E o B é 5. Tacando aqui na fórmula, gente, ó, 0 ao quadrado. Mais 5 ao quadrado vai ficar 0 mais 25, que dá 25. E raiz quadrada de 25 dá 5. Vamos lá para o seno. Seno é o B pelo módulo. Então, 5 dividido por 5 dá 1, né? E o cosseno é o A dividido pelo módulo. Bom, 0 dividido por qualquer coisa é 0, né? Então, vamos lá. Seno, aqui, gente, dando igual a 1 e o cosseno dando igual a 0. Quem é, gente? Quem é? Quem que o seno dá 1? É só um valor que o seno ele dá 1. É o 90 graus, né? Quando encosta 90 graus lá em cima, a gente tem uma medida ali no eixo seno de 1 unidade, né? E o cosseno, nesse mesmo ângulo 90, quando ele descer para o eixo dos cossenos, ele está bem na origem, então ele vale 0. Então, é o ângulo de 90 graus o nosso argumento. Que é π sobre 2, né? Mais fácil de fazer, né? Que é a metade de 180, né? Então, π sobre 2. A representação dele, de 90 graus, vai ser dessa forma, ó. Como a matemática é perfeita, ó. Cadê aqui o nosso ponto? 0, não saiu aqui do real, e 5 aqui na imaginária. Então, marca no 5, né? Ó, marca aqui no 5. E aí o nosso ângulo, ó. Como aqui a gente não, o nosso módulo, ele não veio nem nessa direção nem nessa, né? Porque ele tem que sair da origem até encontrar aqui o outro, ó, ele vale 5, né? Também. E o nosso argumento, no sentido anti-horário, até encostar no nosso módulo, ó, é 90 graus, é perfeita a matemática. Vamos lá, calcule o argumento dos números complexos a seguir. Só o argumento, né, gente? Aqui o A, o B é menos 1, bota aqui, ó, dentro da raiz, eleva cada um ao quadrado e soma. Raiz de 3 ao quadrado é 3 e 1 ao quadrado é 1. 3 mais 1 dá 4, raiz de 4 é 2. Fazendo o seno, né? Que é o argumento. Seno e cosseno. O seno é o B sobre o módulo, então menos 1 sobre 2. E o cosseno é o A sobre o 2, então raiz de 3 sobre 2. Aí você faz aquela mesma análise. Onde que o seno é negativo? Lá nos quadrantes de baixo, né, gente? Tanto no terceiro como no quarto, o seno é negativo. E onde o cosseno é positivo, tá? É tanto no primeiro, né, na parte de cá, tanto no primeiro como no quarto. Bom, se o seno é negativo aqui, ó. Se o seno é negativo no terceiro e no quarto, e o cosseno é positivo lá no... Aí, ó, a gente até se confunde. Aqui o eixo horizontal, né? O cosseno ele é positivo na parte direita, na parte do primeiro e do quarto. Então, o quarto é a interseção entre os dois. Então, para a gente ter aqui um seno negativo, quarto, né? E a gente ter o cosseno positivo, só deve ser o quarto quadrante. Bom, vamos imaginar no primeiro quadrante quem é o seno quando ele dá 1 sobre 2. É um ângulo de 30 graus. Quem é o 30 graus no quarto quadrante, a medida aqui do seno? Você sabe aí de cabeça? Bom, se você falou 330, você acertou. Então, o nosso ângulo é 330, né? Em outra oportunidade eu mostro para vocês como é que faz esses cálculos, tá bom, gente? O 330 em radiano, você faz a mesma raiz de 3
você vai encontrar 11π sobre 6, tá bom? Forma trigonométrica, finalmente, né? Ó, gente, preste atenção. A gente aprendeu que o módulo do número complexo é dado por essa formulazinha, né? Lá na forma geométrica. Aprendemos que o seno do argumento é o b sobre o módulo e o cosseno é o a sobre o módulo. Bom, vamos fazer o seguinte aqui, ó. No seno do θ, sendo b sobre o módulo, vamos isolar esse b. Vamos deixar o b sozinho. Como é que a gente faz isso? É só pegar esse módulo e passar para o outro lado, né? Se ele está dividindo aqui, ó, ele vai passar multiplicando. Então, vai ficar o b sozinho e módulo vezes, ó, seno de θ, tá bom? Então, ó, módulo vezes seno de θ aqui, ó. Letra Rho. Fazendo com o cosseno a mesma coisa. Isolando o a ficando sozinho. Vai ficar o cosseno e o módulo aqui também se multiplicando da mesma forma. Vamos agora imaginar a forma algébrica. Z igual a A mais B. Gente, eu botei aqui de vermelho e verde, que é para você ver a substituição. Eu vou pegar o A na parte aqui algébrica e vou trocar por módulo vezes cosseno, tá bom? E a parte aqui, ó, imaginária B, eu vou trocar por módulo vezes seno. Olha aqui. E vezes I também, claro, não pode esquecer. Então, olha aqui a substituição. Agora eu vou isolar o módulo. Vou colocar ele em evidência, tá bom? O I tá voando aí. Em evidência, módulo. Quem fica dentro do parênteses? O cosseno, né? Porque a gente pega a expressão e divide por ele, sobra cosseno. Pega a expressão toda e divide por ele, sobra seno e o I. Então, tá aqui. Essa, gente, é a forma trigonométrica do número complexo. Bom, a gente tem o módulo multiplicando o cosseno de θ mais o I seno de θ. Vamos fazer um exemplo e aí eu termino aqui. Escreva o número complexo na forma trigonométrica. Bom, primeiro vocês perceberam que eu tenho que saber o módulo, né? Depois do módulo, a gente vai para o argumento. Bom, vamos calcular o módulo. Para fazer o módulo, eu tenho que fazer aquela regra lá, né? É raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. Tá aqui. Estou cansado de fazer já. Ó, menos 1 ao quadrado é 1, mais 1 ao quadrado também é 1, né? Então vai ficar 1 mais 1, 2. Bom, a gente tem aqui o módulo já igual a 2. Daqui a pouco a gente substitui aqui, ó, no lugar do módulo, da letra Rho, e ó, a gente coloca o raiz de 2. Bom, tá faltando o argumento. Para fazer o argumento, a gente usa aqui a letra Rho, né, o Rho, que é o nosso módulo. Então, vai ficar como? O seno, primeiro, é o B sobre ele. 1 sobre raiz de 2. Racionalizando, né, gente, vai ficar raiz de 2 sobre 2. E o cosseno é o A sobre o Rho. Racionalizando, vai ficar menos raiz de 2 sobre 2. A gente tem um seno aqui no primeiro... Desculpa, o seno positivo, né? O seno é positivo no primeiro e no segundo quadrante. E o cosseno negativo. O cosseno negativo no segundo e no terceiro, né, gente? Poxa, meus dedos aqui estão enlouquecendo. Então, o cosseno ele é negativo no segundo e no terceiro. O seno ele é positivo no primeiro e no segundo. Então, o segundo aqui é a interseção dos dois. Então, o seno ele é positivo no segundo e também o cosseno é negativo no segundo. Então, no segundo quadrante, o que seria o seno de raiz de 2 sobre 2 no primeiro? Bom, no primeiro quadrante, o raiz de 2 sobre 2, para o seno, ele seria um ângulo de 45 graus. Vocês concordam nos ângulos notáveis? Aí você vai pensar quem é o 45 graus no segundo quadrante, que é o que é a interseção dos dois. Esse ângulo está no segundo quadrante. Então, o θ no segundo quadrante, ele é quem? 45 graus do primeiro. Ele é o 135 graus. Tá bom? São contas que dá para a gente fazer de cabeça com a prática. Então, a gente tem aqui o 135 e ele em radianos é 3π sobre 4. Bom, agora é só substituir. Ó. Aqui a gente bota o raiz de 2. E no lugar do θ, a gente coloca aqui ó, 3π sobre 4. E fica dessa forma aqui. Ó. Então, essa aqui, desculpa,
Essa é a forma trigonométrica desse número complexo aqui. Certo? Na próxima aula eu vou fazer mais exemplos para vocês, tá certo? Tudo bem aí? Então, não vou passar uma atividade de casa lá na agenda no portal, vai ficar como eu estudar, tá bom? No próximo vídeo eu venho só para fazer atividades. Então é isso aí, a gente se vê na próxima aula. Beijos e abraços a todos.